Boa tarde, pessoal da página do Handebol Brasileiro, pessoal do Elas Esportes, pessoal do Instagram do Handebol Underline Brasileiro. Eu estou aqui numa presença muito legal, uma pessoa muito agradável de a gente se conversar. O professor de Educação Física, seu Edgar Antônio Hübner. Boa tarde, professor. Boa tarde, Casalino. Boa tarde a todas as pessoas que seguem você em toda a rede social. E que é bacana a gente saber que a gente está aqui com uma pessoa que é o presidente atual em exercício do Conselho Administrativo da Confederação. E que também, seu Edgar, ficou 14 anos no Comitê Olímpico do Brasil. E também é membro da Comissão de Desenvolvimento da IHF. É tudo isso mesmo, seu Edgar? Na verdade é uma consequência de coisas. Eu sou atleta 0001 na Federação Paranaense de Handebol, fui técnico das seleções de Curitiba, da seleção paranaense, da seleção brasileira juvenil masculina, nos anos 96, 97. Muitos atletas que ainda estão jogando passaram pela primeira vez numa seleção comigo, o caso do Mike. O Mike foi meu primeiro goleiro na seleção juvenil em 96. E isso veio trazendo uma série de consequências. Fui presidente da Federação Paranaense durante 3 anos, durante 15 anos fiz o Curitiba International Cup, foi um dos maiores eventos de handebol do mundo, que me levaram ao Comitê Olímpico, onde eu tive no Comitê Olímpico a oportunidade de estar em 6 Jogos Olímpicos, inclusive dirigindo a base de treinamento nossa no Rio de Janeiro nos últimos Jogos. O ano passado, para minha surpresa, e fui convidado pela Federação Internacional para assumir uma das posições dentro da Comissão de Desenvolvimento, e esse ano eleito no Conselho de Administração da CBHB, acabei assumindo a presidência em função do licenciamento do presidente que estava, Ricardo Trade. É um exercício temporário da presidência, mas que me leva dentro de uma função importante, exatamente no momento de transição que a gente está atravessando. E, senhor Edgar, o que é legal a gente saber e conhecer o senhor, além do senhor ser muito tranquilo, que aparenta ser, né, e muito educado, que isso é uma coisa que é, para mim, sempre muito importante, né, principalmente no esporte, né, a gente ser educado não é um adjetivo, é uma obrigação, eu acho. E tá aqui, nesse momento, que a seleção não foi tão bem no Mundial, né, também é lógico que a gente precisa saber um pouco da sua opinião sobre isso que aconteceu lá no Japão, que também não é de se desesperar, porque a nossa seleção tem jogadoras ótimas, o senhor deve conhecer elas, inclusive, uma a uma, e eu queria saber mais ou menos o que o senhor pode falar para o torcedor do Brasil de handebol, que imagina que a gente vai voltar lá ao topo do mundo, com certeza. Eu queria que o senhor desse um recado aí para o torcedor primeiro, para a gente iniciar a nossa conversa. Eu acho que o brasileiro, por questões de natureza própria, ele nunca está satisfeito com resultados diferentes que sejam a medalha de ouro. E a gente tem também o fato de que nós já fomos campeões mundiais, então isso também pesa dentro das expectativas que o público tem. O que acontece é que você está indo para um campeonato mundial onde você tem os melhores países do mundo e que esses países são muito próximos. Alguns países, a própria França, que chegou como a última campeã ao mundial desse ano, não obteve a classificação. Isso significa que ela piorou, que ela melhorou. Na verdade, quando você também cresce de desenvolvimento e cresce a tua qualidade enquanto equipe, você tem que imaginar que os outros países também estão fazendo o mesmo, que os outros países estão fazendo renovação, que os outros países estão fazendo investimentos na base. Se você olhar hoje, talvez uma das poucas equipes que se manteve integralmente no Campeonato Mundial estável foi a Rússia. As outras tiveram altos e baixos, perdas, empates e derrotas que foram naturais dentro do Campeonato Mundial. Eu faço muito uma exemplificação, Casalino, em relação aos Jogos Olímpicos. Nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo, 7 bilhões. Só 10 mil vão aos Jogos Olímpicos. Será que essas pessoas devem ser desconsideradas ou menosprezadas por estarem nos Jogos Olímpicos e não conquistarem uma medalha? Elas estão representando, nossa delegação às vezes tem 300 atletas que vão aos Jogos Olímpicos representando 200 milhões de brasileiros.
Então, o resultado nem sempre reflete o momento ou a situação. Reflete. Eu vou dar um outro exemplo. Nós tínhamos um Serguei Bubika que era multicampeão do salto com vara e nunca tinha obtido uma medalha nos Jogos Olímpicos. Ele conseguia antes e depois, mas às vezes é uma questão de momento, às vezes é questão de você naquele momento estar dentro da tua melhor possibilidade. Então, o feminino, eu acho que foi importante, porque temos uma avaliação a fazer para os Jogos Olímpicos em Tóquio, temos um tempo, temos que avaliar os erros, os acertos, e principalmente hoje em dia ninguém mais faz nada escondido de ninguém. Com as redes sociais hoje, as informações se disseminam com muita velocidade. Então, não é motivo de desespero. Eu acredito que as meninas hoje têm um nível de maturidade e experiência internacional como nós nunca tivemos. A quantidade de atletas hoje jogando nas principais ligas do mundo. E agora é um momento de reflexão. Não acho que seja um momento de desespero. E sempre evoluindo. O que a gente sempre vê nas atletas brasileiras é que elas sempre estão indo para um patamar maior nas equipes internacionais. E também nós temos que ter um cuidado que elas também estão a cada ano um ano mais velha. Também. Então, se a gente não tiver uma renovação, e tem que ser pensado nisso, porque as pessoas têm uma maturidade e atingem uma maturidade e depois, naturalmente, elas acabam parando de jogar. Quer dizer, quando a gente faz uma avaliação, e vamos fazer uma observação, quando nós perdemos um jogo, ou perdemos para o Chile no Sul-Americano, agora no Pan-Americano, o adulto masculino, era uma coisa inesperada. Quer dizer, cabe a gente fazer uma avaliação do porquê. Não é só a atitude do atleta, a gente tem que avaliar o todo. Como é que está a nossa imprensa, como é que está a nossa gestão administrativa, como é que está a nossa fonte de recursos, como é que está a nossa relação com as outras entidades. A gente passou aí esses últimos 2 anos discutindo muito a política do handebol. E isso acaba, de alguma maneira, interferindo na questão técnica também. O senhor falou de base, né? Que eu sempre sou um cara assim, eu sou um fanático por base. E a gente vê que realmente o que o senhor falou é com tanta propriedade que o senhor fala, porque o nosso futuro está muito arriscado, né? Porque hoje a nossa base está muito pobre também. Apesar que eu acho que até deu uma evoluída nesses 2 anos. A gente tem meninas ótimas, tanto aqui em São Paulo quanto em outros estados, campeonatos fortes brasileiros, né? Tanto no infantil, quanto no juvenil, quanto no cadete. A Confederação Brasileira, que o senhor já conhece há tanto tempo, ela já está com algum planejamento para tentar dar uma auxiliada nessa base, para tentar trazer atletas melhores aí para as categorias principais? Eu tive a oportunidade, durante 14 anos, de dirigir os Jogos Escolares Nacionais do Comitê Olímpico do Brasil, que eu acho que é o ponto mais importante na identificação de novos talentos. Por quê? Porque a gente traz crianças de todos os estados, coisa que o Campeonato Brasileiro de Clubes ou de Seleções não consegue por questões financeiras. Mas os Jogos Escolares, sim, você acaba tendo o que se tem de melhor. Tanto é que o Morte e o Jordi, por muitos anos, estiveram nesse evento fazendo as suas observações e tirando jovens para os acampamentos. Esse ano, por uma questão até orçamentária e com a saída da Petrobras, que era a entidade que financiava os acampamentos, nós ficamos prejudicados nesse processo de identificação. Os Correios também. Os Correios, mas a Petrobras especificamente para os acampamentos, que era uma verba mais ou menos direcionada, além do Correio, além do Banco do Brasil, mas a Petrobras ela tinha um papel fundamental nisso. Então, evidentemente, e como qualquer esporte, nós temos muito mais demandas e exigências do que temos de recurso. Então, em algum momento, alguém vai ficar sem a cobertura suficiente necessária para desenvolver integralmente seus programas. É o caso da renovação. Os países que investem na renovação, os países, e aí eu vou te dar uma pesquisa que nós fizemos no comitê sobre as principais potências olímpicas. As principais potências olímpicas têm alguns pontos em comum. Primeiro, investimento na infraestrutura. Segundo, investimento na capacitação dos profissionais. Terceiro, investimento nas categorias de base. Quarto, realização de grandes eventos ou sediação de grandes eventos. E quinto, a preparação adequada
de pessoas para a gestão e a administração. Então, isso é comum a todos os principais países que hoje são considerados potências olímpicas. Evidentemente que alguns dos países privilegiam algumas modalidades. Se a gente pegar a Jamaica, ela tem o atletismo como foco e ela não desenvolve mais nada. E ela tem mais medalha de ouro que muitos países que têm um multidesporte como sua prioridade. Evidentemente, no Brasil, como é um país culturalmente do desporto coletivo, a gente tem grandes possibilidades. Agora, o que a gente vai ter que enfrentar nesses próximos 2 anos agora é uma readequação. Os projetos diminuíram os investimentos das empresas estatais, do próprio governo por políticas públicas, e isso vai demandar uma criatividade maior de quem faz a gestão. A perda de patrocínio não é uma falta de maquiagem da nossa modalidade, da própria confederação? A perda de patrocínio estava muito focada nas principais confederações, nas empresas públicas. Quando o governo assume e toma uma nova condução da gestão desse recurso, naturalmente, e não é uma prerrogativa do handebol, várias modalidades perderam esses recursos. Então, se você for olhar Caixa Econômica, Banco do Brasil, BNDES, Petrobras, elas saíram da grande maioria dos esportes onde elas patrocinavam. Então, não é nenhuma questão de maquiagem. Primeiro, a gente tem que entender que a política pública mudou, e aí você tem algumas fontes de renda, recursos da confederação. Você tem patrocínio, que na grande maioria são estatais, com poucas exceções. Depois você tem projetos de lei incentivados do Ministério do Esporte, que teve uma dotação orçamentária menor para esse ano, ou seja, menos recurso para aplicar nas confederações. Terceiro, você tem a Lei Agnello Piva, que é o recurso que vai ao Comitê Olímpico Brasileiro e que é uma parte importante do orçamento da confederação. E quarto, você criar novas fontes de receita, que são patrocinadores privados, ou direitos de transmissão, ou produtos, ou ingressos e assim por diante. Então, não tem muito que você criar. Você tem que consolidar, identificar quais são as que dependem de você e quais as que não dependem. Se o governo federal determina que as estatais não façam mais patrocínio de futebol, perdeu a Caixa Econômica. Então, não é uma prerrogativa do handebol ter perdido o Correios, o Banco do Brasil. O próprio futebol perdeu a Caixa Econômica. Por quê? Porque houve uma determinação e uma política pública direcionando os seus recursos para outras finalidades. É que quando a gente fala de maquiagem, eu falo muito da exposição da beleza da modalidade, né? Que a gente vê que realmente é pouca exposição da beleza, né? A gente tem aí canais de televisão que é uma vez por ano, e às vezes nessa etapa do ano ainda não tem público nos ginásios para ter a ideia do que é o handebol com tantos amantes. Falta um pouco de comprometimento também da torcida, na sua opinião? Aí você caiu no ponto que durante os anos que estive no comitê, eu fui também o diretor de eventos do comitê, operando em vários lugares do mundo. Isso chama-se produção do evento. A produção do evento são os cuidados que você tem que ter para que o cenário onde o evento está sendo realizado seja o mais completo possível. Quando você vai a um jogo da NBA e paga 70, 80, 100 dólares, você paga porque você não vai só para ver um jogo. Você vai porque você tem um estacionamento adequado, você tem lanchonetes adequadas, você tem banheiros limpos, você tem shows no intervalo, você tem um conteúdo que justifica você pagar aqueles 100 dólares. E aí você vê em contrapartida eventos que são gratuitos e que não tem público. Por quê? Porque a produção, e aí quando fala-se de produção, fala-se de incentivo para que o público esteja presente, através de estratégias que levem o público. Não basta hoje você convidar uma pessoa para ir a um jogo. Você tem que adequar um horário, você tem que identificar que a segurança das grandes cidades hoje não permite as crianças se deslocarem como se deslocavam antigamente, os pais já não permitem mais que os filhos andem da maneira como eles andavam. Então, tudo passa pela produção, ou seja, adequação do local, adequação dos horários, estratégias que possam levar o público ao local de competição,
como é que eu mantenho essa pessoa lá, como é que ela pode ser atendida minimamente com condições de saúde, água, banheiros, enfim. Hoje, o que acontece é, existem muitas opções, e hoje, se você observar 10 anos atrás, falava-se muito dos jogos digitais, dos jogos na web. Acabou de sair agora a edição dos jogos escolares eletrônicos, ou seja, nós temos uma concorrência hoje do esporte presencial, físico, que é imensa em relação aos jovens que dentro do seu celular, do seu tablet, do seu computador, podem competir eles com qualquer atleta de qualquer parte do mundo, sem sair de casa. Então isso também tem que ser pesado, as estratégias, e tem uma frase que fala o seguinte: a gente não consegue solucionar os mesmos problemas com as soluções antigas. A gente, cada vez que temos problemas novos, temos que buscar novas soluções. O que servia há 10 anos atrás, não serve mais hoje como solução para levar as pessoas aos estádios. O senhor, como presidente em exercício hoje do Conselho Administrativo da Confederação, como está hoje a Confederação no setor administrativo? A gente passou por um processo que iniciou-se o ano passado, numa liminar em que o presidente eleito, Manuel Luiz, foi afastado da presidência. No seu lugar, assumiu o vice-presidente que compunha a chapa do Manuel Luiz, o professor Ricardo, e que é atualmente o presidente em exercício da Confederação. Depois de um ano e pouco de afastamento do presidente Manuel Luiz, a Justiça Federal de Brasília, que determinou o seu afastamento, deu uma nova sentença se julgando incompetente para julgá-lo. Ou seja, nós tivemos ou vamos ter esse processo remetido para a Justiça Federal de Sergipe, onde é a sede da Confederação, e onde passa-se por um novo processo de produção de provas, de reuniões de preparação e também de investigação, que podem reverter este cenário. O que posso dizer, sim, nós temos previsto uma eleição em fevereiro de 2021, conforme o estatuto. Nós temos o ano que vem, em novembro, a eleição nova do Comitê Olímpico Brasileiro. O Comitê Olímpico Brasileiro acabou de fazer uma mudança do estatuto. Existe uma lei tramitando no Senado hoje, da autoria da senadora Leila, que é a esposa do Manuel, que também vai provocar mudanças nas estruturas das confederações. Mas em termos administrativos, o que eu posso dizer é assim: tudo que acaba perdendo-se de recurso vai impactar diretamente dentro das confederações. Hoje, o nosso técnico da seleção feminina, ele é pago com o recurso da Lei Agnello Piva, que tem um teto que nos impede de ultrapassar um percentual sobre esse valor dentro das questões de recursos humanos. Isso, como é que impacta? Porque eu não posso contratar outros funcionários para trabalhar administrativamente, porque o teto já está estabelecido e eu não tenho novas fontes de renda. Então, se eu não consigo quebrar esse círculo vicioso, eu vou ter menos gente na administração, vou ter uma administração com mais dificuldade e, evidentemente, no momento político que existem grupos disputando as principais funções, os principais postos da Confederação. Então, esse é um momento que a gente tem que ter muito cuidado, porque se a gente não encontrar uma maneira de solucionar esses problemas, a gente vai cada vez mais perdendo espaço e credibilidade junto à comunidade, junto à imprensa, junto aos patrocinadores, e que vamos dar muito mais dificuldade de recuperação no futuro. Então, realmente é uma parte política hoje da Confederação que atrapalha o andamento da modalidade. É mais ou menos isso? Eu acho que a parte política atrapalha, sim, não é só a parte política. Como eu disse, no momento que o governo federal reduz os seus investimentos, ele também cria um impacto dentro das confederações. Ele não reduziu só do handebol, ele reduziu de várias confederações. Então as instituições, as confederações tiveram que fazer uma readequação desse processo. Agora, politicamente, a gente, lógico, se a gente tem dificuldades de fazer com que os procedimentos administrativos sejam cumpridos, a gente vai caindo numa série de descréditos
junto às várias instituições. Então hoje, se o dinheiro que tem disponível no mercado é muito menor, quem é o dono do dinheiro vai escolher o quê? Bons projetos e bons parceiros para colocar o seu recurso. Hoje nós não estamos na lista dos principais e melhores parceiros para que uma empresa estatal ou pública ou privada venha colocar o seu recurso. O senhor como professor de educação física, ex-atleta de handebol, que falam que o senhor joga muito, ainda não Ainda estou jogando no Master ainda. Então, o que eu queria saber mais do senhor é o que o senhor acha? A gente vai passar nesse vácuo do ano de 2020 ainda com problemas? Ou o senhor tem alguma coisa que pode ser alguma surpresa para 2020 que pode colocar de novo a confederação no trilho do sucesso? Olha, o cenário está muito claro. Você tem uma possibilidade do retorno do Manuel Luiz, se essa liminar for cassada ou for suspensa ou revogada. Você tem a possibilidade disso não acontecer e a gente ter um ano de 2020 igual ou talvez com uma melhoria em relação ao que a gente está vivendo em 2019. Nós temos um ano importante porque nós estamos classificados aos Jogos Olímpicos no feminino. Janeiro nós já temos uma competição importante que é classificatória para o Mundial de 21 adulto masculino. E temos também a possibilidade ainda de disputarmos um pré-olímpico no masculino. Então, se a gente não cuidar, porque imagina o seguinte, se a gente fica fora do Mundial de 2021, a gente só vai voltar a disputar o Mundial em 23. E aí você tem os Jogos Olímpicos em 24. Então, nós estamos falando aí do período de 4, 5 anos fora das principais competições em nível adulto masculino, tirando o Pan-Americano e tirando o Sul-Americano. Então, é um ano crítico, é um ano de muito cuidado. Agora, o que eu imagino é que a gente tem tantas pessoas que gostam do handebol no Brasil. Eu estou completando 50 anos de handebol esse ano, 50 anos. Então, essas pessoas, elas deveriam olhar com um pouquinho mais cuidado e atenção de que maneira elas podem contribuir para a modalidade. Enquanto a gente ficar discutindo interesses particulares, privados e interesses individuais, a gente vai criar grupos distintos que vão se contrapor, que vão combater uns aos outros, e quem vai perder com isso é a própria modalidade. Nós não fazemos esporte sem atletas, sem técnicos e sem árbitros. Tá? Nós não fazemos. Então não adianta, por exemplo, dizer, então agora eu vou fazer um super investimento nos atletas e não vou cuidar dos técnicos e não vou cuidar dos árbitros, ou um ou outro. Então, essa comunidade hoje, que é gigante no país, que é representativa, porque das 5.570 municípios que nós temos no Brasil hoje, a grande maioria tem uma equipezinha de handebol, por menor que ela seja, por mais simples que ela seja, que ela jogue sem um terreno de terra ou de areia, vai ter um praticante de handebol nessas cidades. Então eu acho que é a hora de a gente unir essas pessoas. Se já está tão difícil unido, imagina desunido. É isso. Seu Edgar, muito obrigado pela presença do senhor aqui em São Paulo hoje, conversando com a gente do handebol brasileiro, da página do Facebook, da página do Instagram, handebol_brasileiro, e do Elas Esportes, que é uma página nova, que é só para as meninas mesmo. A gente fala de esportes das mulheres e a gente leva sempre em evidência a mulher brasileira. E é lógico que eu tenho uma queda, porque eu tenho 3 filhas maravilhosas em casa e minha esposa também. Eu quero agradecer, desejar para o senhor uma boa tarde e que mais uma vez eu torço muito por vocês lá da Confederação, que vocês acham o caminho correto de colocar a modalidade, o handebol desse país, no trilho certo. Eu agradeço para você, e com relação à mulher, que eu posso dizer assim, existe uma preocupação hoje e uma exigência internacional que cada vez mais a gente tenha as mulheres inseridas em todos os processos, em quantitativo de delegação, em cargos de direção, em presidências de confederação, em entidades e assim por diante. Então, eu acho que a gente tem que ter sempre esse olhar também. Por quê? Porque elas trazem em muitas das fases da nossa vida, tanto pessoal como profissional,
aquele equilíbrio que às vezes para o homem falta, ou seja, aquele discernimento e a mulher antecipa algumas coisas que a gente às vezes finge que não vê. Então acho que a gente não deve descuidar desse lado também, de ter sempre boas mulheres e mulheres adequadas e mulheres que sejam pessoas de visão ao nosso lado. Muito obrigado. O handebol brasileiro, que é a delícia do esporte, eu não falava há muito tempo isso. Direto aqui de São Paulo com o senhor Edgar Ubner. Muito obrigado mesmo. Obrigado a você, Carlos.